Muito bem, Antônio César, estamos de volta com a nossa participação aqui no programa Show da Super. Ao meu lado está Juliana Gontijo, ela que é terapeuta integrativa, e hoje ela está aqui para falar de um assunto de extrema importância, que é os desafios dos pais aí no fim do ano letivo e como lidar, né, com a pressão escolar dos filhos, hein? Assunto de extrema importância. Bom dia, Juliana, é um prazer enorme estar te recebendo aqui na Super Rádio Patos. Bom dia, obrigada pela oportunidade. E realmente é um desafio que nós vamos enfrentar, porque eu também sou mãe, né? Por que esse final de ano, né, final de ano letivo, costuma ser estressante, não só para a criança, para o adolescente, mas também para os pais? Bill, aquela coisa, né? A gente vai acumulando muitas. Nós temos 12 meses no ano, então a gente vai acumulando muitas coisas. Então imagina aí que no início do ano os pais já passam por uma pressão muito grande, que é pagar boletos, pagar IPVA, pagar IPTU. Então isso já é um acúmulo de energia muito grande, um acúmulo de estresse muito grande por causa desse financeiro. Então, ao longo desse tempo, a gente vai começando a acumular também muitas matérias até o final do ano, no caso dos alunos. Então, vai juntando tudo isso, onde que pai estressa, os pais, principalmente as mães, né, que vão auxiliar, estressam muito. Então, a correria do dia a dia, aquilo tudo que vai minando a energia dos pais, vão passando para os filhos. E os filhos vão acumulando esse estresse. Por quê? Porque na escola tem muita matéria, começa a tirar nota boa, ou começa a tirar nota ruim, e aí chega no final o acúmulo de matéria com o acúmulo de estresse, baseado nesses quesitos, a gente vai ter aí um estresse coletivo dentro de casa. Então, muitas vezes, os alunos, às vezes já passou até no terceiro bimestre, já conseguiu passar de ano, porque vai tendo assim, uma constância no estudo. Mas alguns não conseguem e esse estresse vai reverberando muito nos filhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente, nós pais, né, passamos para os nossos filhos e eles também com aqueles que chegam com as informações que chegam da escola. Maravilha. E também, né, Juliana, a gente nota que no final do ano também já envolve aquilo que não é somente no final do ano, mas também o ano todo, que é com a ansiedade, que já está presente, né? Inclusive, eu estava lendo algum artigo esses dias para trás falando que a ansiedade está presente aí nos jovens, nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, em mais de 60% dos brasileiros jovens, né? Então é um assunto assim, de extrema importância, que essa ansiedade também traz muito essa preocupação no final de ano. Bill, é uma coisa impressionante como que tem crescido esse índice dessa ansiedade. E o que vem a ser essa ansiedade infantil? Essa ansiedade ela vem baseada num processo que a gente chama de tela. Celular, computador, televisão, musiquinhas de TikTok, né, que é o que eles mais gostam. Isso está causando muita ansiedade nas crianças. Então, a gente já tem um acúmulo de matérias obrigatórias escolares e ainda, para muitos pais, é um sossego colocar os filhos na tela. Só que isso, no seu inconsciente, na sua forma mesmo do raciocínio, isso vai drenando. Então, as crianças começam a não ter foco. Porque a ansiedade, na verdade, é aquilo que eu estou pensando para frente. Só que para essas crianças é o contrário. Essas crianças elas estão aí voltadas para que eu estou na tela, qual o próximo vídeo, qual o próximo programa, qual a próxima musiquinha. Então, isso vai dando esse acúmulo de estresse. Então, a gente tem que estar muito atentos, porque quando nós não observamos essas ansiedades nas crianças, o dia que você tentar tirar a tela dele, você vai causar um outro problema, vai causar a depressão nele, porque a ansiedade muitas vezes vai levar a esse processo da depressão. Então, o entendimento é qual o equilíbrio eu posso dar aos meus filhos quanto ao uso de tela e principalmente aquele que eu vou reverter isso em estudo, que é uma certa obrigação que a gente tem. Ju, como os pais podem apoiar emocionalmente essa questão? A gente tem aí, né, as práticas terapêuticas, né? Eu vou falar porque eu vou trazer aqui para dentro desse espaço, né, que é o Instituto Luminar. Então a gente tem aí as práticas terapêuticas, a gente tem as músicas meditativas que são colocadas no YouTube, que é de suma importância. A criança não tem mais paciência para escutar, viu, Bill? Não tem mais. Você coloca uma música mais calma para eles já começam a bater a mão, já começam a mexer. Então, assim, tem que trazer um pouquinho disso. E, principalmente, trazer foco para essas crianças.
Coloque essas crianças para ler. Nós, pais, temos o defeito, infelizmente, de que, às vezes, nós não colocamos uma rotina nessas crianças. Então, a criança precisa de rotina. Não é só você mandar ela para o futebol, mandar ela para o balé, depois tem o inglês, depois aquele acúmulo de coisas, porque vai estressar. Mas um processo terapêutico bem feito, umas meditações bem realizadas, a gente tem possibilidade, sim, de trazer essa criança de volta para o foco. E é o que eu faço mais aqui no espaço. Então, com as crianças e adolescentes, além da gente fazer isso, a gente faz sempre um trabalho de trazer o foco, trazer o objetivo para essas crianças, né? Então, que é o maior dos propósitos, né? Ô Ju, agora já passando essa questão dessa pressão de recuperação, final de ano letivo, entre as férias escolares, né? E nesse sentido aí, como que os pais podem estar agindo, né, para recuperar esse equilíbrio emocional, já preparando para um novo ano letivo? Aqueles que não ficaram de recuperação, né, Bill? Que vão passar de ano logo agora, já no início de dezembro. É bom deixar essas crianças, neste momento, relaxando a coisas de ambiente, fora das telas. Qualquer ambiente. Então, vai levar para brincar, leva para nadar, leva para um passeio. A gente tem muitos pais que vão para a praia, né? Vão para hotel fazenda. Isso é importante. Mas o máximo que você puder tirar das telas é o melhor. Então, incentive eles a lerem. A melhor escolha é começar a ler gibi. Né? Que criança vê aquelas historinhas ali, então o melhor ponto inicial da leitura são os gibis. E aí as crianças podem sim relaxar. E a interatividade familiar, isso é de suma importância. Eu falo muito, Bill, que o tempo de qualidade dos pais com os filhos tem que prevalecer. Então, assim, nós pais também estamos muito viciados em tela. Então, às vezes a criança vem, nem que seja brincadeira, né? Pai, me dá um abraço, mãe, me dá um abraço, e às vezes você está ali naquela tela também, porque você está trabalhando. Então, às vezes a gente tem que deixar realmente essa tela para a gente dar essa atenção. Então, sim, procure ter um tempo de qualidade maior com seus filhos. Isso vai fazer grande diferença para ele no início do ano letivo. Agora, procurar uma terapia também vale muito a pena, não é verdade? Ah, com certeza. E eu estou aqui de braços abertos, com as portas abertas, né? O Instituto Luminar ele foi feito para isso, para atender, para ensinar, porque a gente tem treinamentos também, né, dessa programação que a gente chamaria de programação neurolinguística infantil, né? Então eu trabalho também com essa parte da leitura corporal e as meditações, Bill, para trazer essa energia, essa vivificação realmente do estado de ser, né, nosso. E a criança, aí, a partir dos 3 anos, ela já começa a ter noção de mundo. E para essa noção de mundo, como hoje a gente tem aí muitos TDAHs, muito TEA, né? A gente tem uma forma diferenciada para poder trabalhar com eles. Então, o que mais a gente precisa fazer é trazer essas crianças para esse lado mais íntimo, mais da interocepção, né? Para ele entender o que eu posso fazer com o meio que eu interpreto. E lembrando, viu? Não é só as crianças que às vezes precisam, não, viu? Os pais precisam de acompanhá-los e muitas das vezes quem mais precisa são os pais, porque é deles que estão com essa capacidade maior, né? É eles que entendem mais para passar para essas crianças. Então, eu gosto muito de falar que, igual o Léo Freimer fala, né? Que todos nós somos responsáveis por aquilo que a gente dá aos nossos filhos. E nós, filhos, somos responsáveis pela interpretação que nós temos dos nossos pais, né? Maravilha, Juliana, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Show da Super. E qualquer coisa a gente volta aqui com outros temas mais relevantes que a terapia ajuda bastante. Obrigada, Bill. Eu quero relembrar que aqui você pode procurar pelo telefone no 3492103910, né? Ou no Instagram, @JuGGontijo. E o endereço é na rua Vereador João Pacheco, 1804, aqui no bairro Lagoa Grande. Certinho, obrigado, Juliana. Super Rádio Patos 90,9. Tá na Super? Tá com tudo.